Salve, salve galera! Professor Ludwig na área. E hoje o nosso bate-papo é sobre a análise histórica dentro do direito. Ou seja, sobre a importância de ter uma análise histórica dentro da sua pesquisa jurídica, dentro do seu TCC, dentro de alguma coisa que você vá fazer no meio jurídico. Eu sei que tem muita gente que tem uma espécie de uma aversão ou um ranço a essa análise histórica, até porque talvez muita gente não simpatize muito com a matéria história e aí não acha isso importante ou não gosta, acha que não precisa estar dentro da pesquisa jurídica. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso e vamos tentar traçar aí alguns tópicos para facilitar esta análise quando você tiver de utilizá-la. Bom, primeira coisa que você precisa ter em mente: direito e história sempre caminharam juntos e irão continuar pelos séculos dos séculos. Por quê? Um influencia o outro. As mudanças na história vão influenciando o direito e o direito muitas vezes também vai influenciando o movimento que a história vai tendo. Ao lado da filosofia, essas três matérias, história, direito e filosofia, sempre vão caminhando uma ao lado da outra. E são elas que vão dando tom ao desenvolvimento humano. Então, gente, muitas vezes não tem como você fugir da história dentro do direito. Muitas vezes não tem como você analisar um determinado instituto sem que você faça uma análise histórica. Porque algumas leis, elas só são como são por causa da história. Ou seja, alguns direitos só foram instituídos no nosso país por causa do desenvolvimento histórico. E se você não explica como se deu esse desenvolvimento, a tua pesquisa fica meio estranha. Ou seja, parece que faltam alguns elementos. Não que se você não colocar isso, você estará errado. Não é isso. Mas talvez você possa trazer uma bagagem maior para o seu trabalho, torná-lo muito mais atraente e muito mais acadêmico, se você também fizer essa análise histórica. Então, por exemplo, se eu quiser falar sobre a ADC, a ação direta de constitucionalidade, não é a de inconstitucionalidade, tá? É a de constitucionalidade, que foi instituída em 1993 pela emenda número 3. Se vocês observarem, não tem como a gente explicar a ADC sem que a gente explique o histórico dela, sem que a gente explique o momento histórico pelo qual o Brasil vinha passando. Nós tínhamos saído de impeachment, nós estávamos, na verdade, naquele monte de planos econômicos que tinham sido feitos e dado errado. Então, ali foi necessário que surgisse uma ação direta para declarar a constitucionalidade de uma lei. Então, se eu for fazer uma análise dessas, é interessante que eu traga esse tipo de análise histórica. Da mesma forma, por exemplo, se eu quiser falar sobre a gratificação natalina ou 13º, é legal a gente contar um pouquinho do histórico. Da onde veio isso? Essa ideia de se conceder um salário a mais na época do Natal para os funcionários e que depois foi institucionalizado em 62 e aí na Constituição é que foi efetivamente garantido como um direito a todos os trabalhadores. Então, às vezes não tem como você fugir e você vai ter que fazer. Ah, Lúdia, mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escrever diversas laudas sobre a história? Não. Talvez muitas vezes você pode escrever 1, 2 parágrafos dentro de um capítulo apenas para você explicar. Ou se você está fazendo um resumo, ou se você muitas vezes está fazendo um fichamento, você pode aproveitar ali só 1, 2 parágrafos. Ou seja, não precisa você fazer uma análise extensa, basta que você apenas contextualize. E às vezes você pode trazer essa análise histórica no meio do texto. Ou seja, para você ir explicando algumas coisas da lei, algumas coisas do instituto e vai mesclando com a análise histórica, vai jogando pontos ali dentro. Já tá bom, ou seja, você já contextualizou o que você queria. Legal, Lud. E eu vou até onde? Eu vou até onde? Vou até Roma? Vou até Roma? Vou explicar como é que veio de Roma até os dias de hoje? Não, meu filho, não precisa. Por todos os deuses do Olimpo, você não precisa chegar até Roma. Mas para que você tenha uma base ou uma noção, sempre tenha como, digamos assim, um marco a Constituição de 1988.
Por quê? Ela é um marco dentro do nosso direito. A Constituição de 88 é um marco. Ela alterou a forma como o nosso Estado se movimenta. Então esse é um marco muito interessante. Ainda que você tenha que voltar um pouquinho atrás, em anos anteriores, para talvez contextualizar alguma coisa, mas sempre tenha como um marco a Constituição de 88. Algumas coisas, inclusive, vão partir daqui para frente, outras vêm de trás, outras não. Tá? Então utiliza sempre isso como um parâmetro, um marco para o seu trabalho, que aí você não se perde, você consegue contextualizar, consegue trazer essa ideia bacana para o seu trabalho e aproveita muito mais. Então, gente, talvez tem gente que não gosta de análise histórica, tira isso da sua cabeça, isso é muito importante, isso faz parte. E o direito é uma ciência humana, não tem como a gente fugir disso. E o desenvolvimento humano influencia diretamente o direito. Legal? Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora você já aprendeu como é que se faz uma análise histórica dentro do direito, hein? Não vai errar e também tira essa bobagem aí de que você não gosta da cabeça. Legal? Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal e indique também para outras pessoas que estejam passando pela mesma situação e que esse vídeo pode ser útil para elas. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá! Gratidão!